forma entregando tudo nas mãos de Deus. A leitura do Evangelho é maravilhosa e claríssima. O reino de Deus é como aquele que coloca a semente e ela vai se espalhando, se multiplicando. O reino de Deus se faz. Ele vai se construindo todos os dias, todos os anos. Enquanto a vida, o reino de Deus se faz. E é preciso pensar assim. Reino de Deus é como um grão de mostarda que você coloca no chão e torna-se uma grande hortaliça e joga seus ramos tão longe que pássaros vêm fazer ninhos. Se a gente olhar mesmo a nossa fé, a nossa religião, essa casa de Deus é assim. Começou com os discípulos e os apóstolos, atenderam o chamado e hoje nós estamos no mundo inteiro. Hoje as pessoas vêm fazer casa debaixo da igreja, porque se sente seguro, porque sente que ali tem realmente o amparo de Deus, porque sente que as pessoas vivem bem. E cada uma tem um projeto, junto com o seu projeto, um projeto de amor de Deus. A experiência que Madre Teresa de Calcutá e Irmã Lúcia nos ensinam. Tem gente até hoje que vai no hospital de Irmã Lúcia, porque acredita. Mas ela o que é? Igreja, confiante em Deus. A semente foi lançada no coração de Irmã Lúcia e ela começou a fazer caridade. A semente foi lançada no coração de Madre Teresa de Calcutá. E lá na Índia, ela ajudou muitos. E no final, quando ela ajudou, começou a ajudar, pessoas acharam muito interessante, acharam que poderiam também fazer o mesmo. E entraram, então, na comunidade de Madre Teresa de Calcutá. Hoje elas estão espalhadas pelo mundo inteiro. Se a gente olhar, igreja é verdade mesmo. Foi lançada as sementes e muita gente vem adoecer. A experiência da minha família. Nós somos cristãos católicos. Minha mãe confiou nessa igreja por muito tempo e até hoje confia. Nós temos então que abrir os olhos para isso. O reino de Deus já está sendo feito. Se você não começou, não tem problema, pode começar agora. Se você parou no meio do caminho, o reino de Deus pode continuar. Pode reiniciar a sua vida. E se você já está realmente na prática do reino de Deus, multiplica. E isso é importante para nós. A gente tem que ensinar as pessoas a ser reino de Deus. E nós sabemos como é que faz isso. É só ser bonzinho e agradecer a Deus. Ótimo. É difícil ser bom nesse mundo? É. Não é tão fácil. Mas não é impossível ver o reino de Deus acontecer nessa terra. Tem muita gente fazendo obras de caridade para o próximo. A experiência ontem, quando nós estávamos aqui na festinha, a festa junina, foi uma experiência gostosa, porque muita gente dizia, essa é uma festa de família, tá vendo? Não tem bebida, não tem briga, não tem problema com ninguém. Só estão as famílias aqui. A ideia é essa. Onde está um cristão católico? Está a semente de Deus. Está a semente do verbo. Está a palavra de Deus. E a experiência mortal é maravilhosa. Se a gente unir isso a outras realidades, como a fazenda terapêutica, quem está fazendo tem que realmente se atrelar, se conformar a esse espírito, porque lá é um lugar de Deus. Ah, mas as pessoas que vieram para aqui, elas vieram em nome de Deus. E se elas se conformarem a Deus, serão muito mais para Deus. É olhar então a comunidade dos combatentes da fé que está aqui e cresce. E muita gente vai para o apologético e ali tem um momento de conversão, porque a semente é jogada. E muita gente vem realmente se apoiar, fazer mim dos ramos dos combatentes da fé. É olhar pastoral da sociedade. Ela já está em luta há muito tempo. Nós temos então os amigos nós temos as amadas filhas de Deus que estão aqui na comunidade de Sarandi trabalhando, junto com a comunidade também de São Francisco de Assis. Essas mulheres estão dando o braço a Deus. Isso é estar debaixo das asas de Deus. Isso é fazer sombra debaixo do reino de Deus. Ah, mas eu já vi na igreja que tem muita gente que mente, que rouba.
Ó, se tem isso, cada irmão para e volta para Deus, porque isso não é mentira. Se você aceitar essa fé, viva essa fé. E eu digo para você, é uma fé que converte as pessoas e santifica. Nós temos São Francisco, Santa Clara, São Maximiliano, nós temos o Júlio Santos. Ao fim, esta é a fé. Mas tudo isso ocorre em um lugar santo. Família. Eu hoje sou padre porque minha família também, dentro da religião, me ensinou a amar a minha própria religião. Padre Miguel está hoje nessa boa condição de pastor e servo de Deus, porque também aprendeu ali. Foi jogar o filho, o germe do reino de Deus. Foi ensinado ao filho a amar o germe de Deus. E essa é a proposta que a gente tem que fazer. Tem que ensinar o menino a não mascar chiclete e grudar chiclete debaixo da cadeira. Tem que ensinar o menino a educar e não dar língua para os adultos. Tem que ensinar o menino a ser obediente. E quando ele crescer e chegar à adolescência, tem que ensinar ele a ser responsável pelas coisas. Os pais se orientem. Ah, porque tem muitas meninas grávidas por aí, tem muitos jovens entrando nas drogas. Oriente-se, você é pai. Não lhe foi dado essa vida por qualquer motivo. Foi lhe dada essa vida para que você cuidasse. Da mesma forma que Deus deu Jesus a José e a Maria, deu o seu filho a você. Por isso tem que aprender a fazer a oração do abandono, tem que entregar os filhos. Minha mãe, toda vez que eu saía, ela entregava nas mãos de Deus, acreditando que, através da intercessão de Maria, a proteção viria. Hoje estou aqui, frei programa. É a mesma experiência, por isso eu digo para vocês: Deus, eu acredito e confio nele. É o que a gente confia. Mas tem que fazer, é prática. E prática diária. Se não praticar, vai deixar a fé diminuir demais. E a gente está hoje clamando por isso. Tenha fé, Deus te resgata. Esse é o tema da nossa caminhada. Nós fizemos um grito para a bandeira para dizer: tenha fé, Deus te resgata. O tema desse ano, como o nosso Papa vai abrir, o tema da fé para todos nós. Mas precisamos crer mais, precisamos entregar nas mãos de Deus, já que você crê. Então pratica a tua oração, pratica a tua vida. Igreja da Celestial. Por isso ele diz: nós deixamos então o nosso corpo para viver no Espírito, para viver mais próximo de Deus em tudo, porque nada nós confiamos. E Deus, na primeira leitura, disse: eu vou incluir vocês a cada um. Efraim é dessa forma que eu vou agir com você. E essa experiência, queria que vocês nos cantar um pequeno refrão, chamando a nossa família, sabe? Uma consagração de família para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Vou cantar o refrão, talvez muitos conheçam, uma música simples, mas é gostosa. Eu e minha casa serviremos a Deus. 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 Essa experiência, essa vontade de viver em casa. Então, quando você ficar aborrecido em casa, porque teu filho está fazendo isso, porque tua mulher não escuta, porque teu marido não te escuta, reza. E aprenda a rezar em família.
aprenda a servir ao Senhor com família. O reino de Deus começa dentro de você. A semente já foi lançada. Ah, mas lá em casa a gente tem vergonha de rezar. Então toma vergonha na cara. Só isso. E comece. Se você tem vergonha de rezar em família, se você tem medo de rezar em família, muito mais você vai ter medo de praticar o reino dos céus, porque também no meio as pessoas rezam, as pessoas se tornam com Deus. Por isso, no caminho da sobriedade, no caminho do amor, no caminho que a gente vai combater as drogas, a oração é a nossa arma, para que a gente descubra que até a nossa oração se torna caridade. O que devemos fazer é rezar uns pelos outros para que torne caridade até a nossa oração. Enfim, tudo isso nos chama a atenção a vivermos atrelados a Deus e conquistarmos o Senhor. E agora, me quero levar a gente terminar, onde no meio nós colocamos nossos olhos. Lá está o meu tesouro.